Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao Belu. Eu sou a Fernanda e hoje nós vamos fazer uma leitura para os signos de Ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias, finalzinho de abril. Não que isso seja importante, mas só para a gente se situar, né? Então vamos conectar nossa mesa. Me conecto agora aos mentores do tarô, a egrégora dos oraculistas, a egrégora de autocura. E alinhada à minha presença divina eu sou, aqui e agora. Apelo à espiritualidade maior para transmitir essa mensagem aos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, de forma clara, honesta e sincera. Assim é. Vamos lá então. Opa, opa, opa. Oráculo da sabedoria, de que forma colabora com a nossa leitura para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós, Tarô, quais são as energias. Oráculo da sabedoria, signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós quais são as energias. Nossa, essa carta caiu bastante nas leituras. O conhecimento profundo. Aqui eu tô negando a mim mesmo entrar para dentro, né? Desvendar, descortinar algumas coisas aqui. 7, 8. Mas temos uma evolução aqui. Um conhecimento profundo para atingir uma comunidade. E eu estou negando isso a mim mesmo. Vamos ver o que tem aqui. O observador. 13, 4. E uma lua crescente. A necessidade de observar mais as coisas e falar menos. Principalmente as coisas profundas, tá? Porque tem um crescimento, tem um desenvolvimento aqui que não é para trocar, não. Aqui é uma coisa interna. Aqui eu acredito que se tu te permitir a sagacidade, né? O jogo de cintura para experienciar algo muito profundo aqui. Aqui eu preciso silenciar, tá? A meditação aqui é interessante. Outra coisa que pode me dizer aqui é que vocês estão sendo observados, tá? Que tem alguém observando vocês. Não vejo que seja na malícia, mas é interessante não abrir muito aquilo que tu quer desenvolver, aquilo que está em crescimento, teus projetos, tuas ideias, teus relacionamentos. Tarô das belas criaturas, de que forma colabora com a nossa leitura? Tem alguma coisa na garganta aqui. Para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fala para nós quais são as energias. Olha, até parece noite de lua cheia, que os cachorros estão bem agitados. Fala para nós, Tarô das belas criaturas, de que forma colabora com a leitura, signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Um cavaleiro de paus, a servitude.
o serviço. E aqui algumas lágrimas nos olhos. Tem uma mágoa aqui. Vamos ver o que mais vem aqui. Aqui é uma pessoa que não está aberta, tá? Em função de mágoas, de traumas, de dores. Tem um aprisionamento, ó, um 8 de espadas. Um aprisionamento. Aqui eu negligenciei uma dor, uma mágoa, eu não olho, eu não cuido, eu não amparei a mim mesmo, eu não me perdoei. Pode ter a ver com a criança interior aqui, tá? Interfere no hoje. Um as de paus, a energia. A energia vital. Interfere nas tuas atitudes aqui, na tua energia vital. No se apaixonar pelas coisas, no colocar energia com vontade. Eu sempre vou receoso, receosa, cheio de limitações autoimpostas. Um 9 de paus, falando da resistência. A fascinação. Um rei de copas. E um rei de paus, a liderança. Tem muito poder aqui nesta leitura. Eu diria aqui que tem um conflito entre personalidades tuas aqui, tá? Como se tivesse uma briga de poder interna. Se prevalecem as mágoas, os traumas, as dores, ou se eu mudo a dinâmica, que se eu tomo outras atitudes aqui. E isso está tudo preso em limitações, em crenças limitantes, limitações autoimpostas, aonde eu resisto muito em largar. Pode ter um vitimismo forte aqui, tá? E um 5 de espadas, falando da derrota, ó, de um ganho, né, de uma vitória sem honra. Ela está pintando ali as flores de vermelho, as flores brancas. Eu entendo aqui o conhecimento profundo, né? Bem pertinente. Onde eu preciso entrar para dentro e vencer uma situação aqui de uma forma honesta, justa, sincera, e não ficar condicionando e arrumando subterfúgios para esconder algo aqui, tá? Que isso aí está comprometendo o meu desenvolvimento, a minha expansão, novas dinâmicas, atitudes diferentes aqui, que vão fazer uma grande diferença. É como se eu desmerecesse uma dor minha.
uma mágoa, um trauma, isso pode estar guardado na criança interior aí, tá? Como se eu não tivesse acolhido, diminuísse essa dor, desvalorizasse essa dor. Eu viro as costas para isso. E eu acredito que eu vou ter novas atitudes, que as coisas serão diferentes, mas eu não percebo que eu estou sempre lá nessa dor. É uma visita constante aqui. E tem uma resistência muito, muito grande, muito expressiva, para não soltar essa dor. E aí, duas fortes personalidades tuas, uma querendo tomar novas atitudes e a outra querer ficar na lamentação, no vitimismo. Talvez nem se envolver emocionalmente aqui. Aqui também podem haver pessoas que não se permitam se envolver ou em relacionamentos, ou com a vida espiritual, ou com ambos, tá? Tipo, se eu tenho um relacionamento, eu acredito que eu não consiga desenvolver a minha espiritualidade, né? Ou uma coisa ou outra. Isso pode ser uma crença limitante aqui, desta criança, e isso pode reverberar aí numa mágoa. Tem algo que precisa findar aqui em relação à mágoa, trauma, tá? Em relação às emoções. Arquétipos de que forma colaboram com a nossa leitura. E isso, essa mágoa, esse trauma que está aí guardado, essa ferida, mexe com o teu poder pessoal, com a tua autoestima, com a tua segurança, com a tua confiança, tá? Essas limitações autoimpostas também podem interferir na tua confiança, até na tua capacidade de liderar algo aqui. Que a gente tem a comunidade aqui, talvez tenha um projeto de expansão aqui e eu não me permita me envolver, porque eu vou me envolver emocionalmente. Sabe o que vem aqui para mim? Tipo assim, um cuidador de idosos, né? E aí abrem feridas aqui quando a pessoa fica doente, quando a pessoa se vai, né? Porque eu estou emocionalmente envolvido. E aí eu não consigo superar e ir adiante e fazer outra coisa ou cuidar de outra pessoa, sabe? Fica uma marca, uma mágoa, uma ferida aberta, que literalmente isso. É bem essa energia do cuidador aqui, tá? Talvez seja muito importante para ti cuidar das pessoas. E aí, talvez tu não tenha sido importante para alguém neste aspecto de cuidador, e essa ferida não curou, não sarou, ou tu perdeu alguém na tua mão que tu não conseguiu cuidar, tu te culpa. É interessante olhar mais a fundo essa energia, tá? Ó, os relacionamentos afetados aqui, as conexões, as alianças, e o templo, a espiritualidade. Aqui tem algum conflito entre a espiritualidade e o emocional, entre os relacionamentos e o desenvolvimento espiritual ou a religião. Minha religião não permite uma determinadas situações e eu não me envolvo justamente para não entrar em conflito. Algo nesse sentido aqui. A religião aqui pode pesar muito, tá? Os dogmas aqui podem pesar muito e trazer uma autocastração aqui, uma resistência através de limitações autoimpostas aqui.
E eu acredito que esses dogmas aqui, que essa religião, ela mexa lá com a criança interior, com alguma coisa que tu ouviu dos pais, da família, sabe? Interessante essa leitura. Arquétipos de que forma colaboram, uau. O juízo, o julgamento. O juízo, o julgamento. Uma crítica severa, um julgamento equivocado a respeito da espiritualidade com conexões, ó. Tem alguma coisa que vocês julgam não ser correto, não ser certo, e eu acredito que isso muito inconscientemente, tá? Engraçado, para mim tem a ver com a tua criança interior. Eu acho que tu carrega isso há muito tempo aqui. Talvez tu esteja já há muito tempo sozinho ou sentindo essa desconexão das pessoas, querendo se envolver mais emocionalmente, né? Até com aquilo que tu faz, com a religião, com o trabalho comunitário. E aqui tem as conexões, a ponte, as conexões aqui, ó. Tem uma negação das conexões aqui. Não se conectar com pessoas, com situações que possam trazer mágoa, dor, trauma, que façam abrir essa ferida. Muito forte essa energia da ferida aberta. Oxo, de que forma colabora com a nossa leitura? Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. O que eu tenho de energia aqui? Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião, Peixes. Áries, Leão e Sagitário. E aqui eu tenho Libra. Aqui o ascendente, Vênus, Lua podem trazer grandes significados, tá? É interessante entender os arquétipos, né? Não só a adivinhação, o que diz o horóscopo, a previsão, mas sim entender o lado luz e o lado sombra desses arquétipos aqui que estão nas tuas casas aí, ascendente, Lua, Vênus, Marte. Teu mapa, né? A criatividade, a imperatriz, o acolher-se. O acolher-se. A mãe. A mãe, a conexão com a criança. Um elo de ligação com a mãe e com a ferida. O sucesso, a validação. O elo de ligação com a mãe, com o maternal, com o acolher-se, com o digerir as suas escolhas. Tudo isso te leva para um espaço de limitações autoimpostas aqui. Eu disse, né, que pode ter ouvido de família, e isso pode ter vindo de alguma situação de experiência da mãe. E eu guardei, eu peguei para mim isso, sabe? Uma ferida da minha mãe em relação à religião, em relação à conexão, em relação a casamento.
E eu peguei para mim isso, a coragem. Como se a mãe tivesse sido reprovada em alguma situação aqui. E eu peguei isso para mim e isso se tornou uma ferida, tá aberto aí ainda, entende? Onde as pessoas não aprovam uma atitude, um pensamento, um, uma postura, uma dinâmica. Ó, tem um conflito que gera uma confusão interna. E não gera só uma confusão interna, gera uma confusão com os outros. Aqui tem uma confusão, um conflito bastante grande entre o emocional, família, tá? Familiar, e a religião. Eu não diria espiritualidade, aqui para mim vem religião, tá? Até por causa do santo sudário ali. Aqui é religião, são dogmas, tá? Entra em conflito aqui. Ó, e a lembrança, tem coisas antigas aqui que mexem. Ó, e é um conflito grande, imenso, onde eu me sinto traído, onde eu entreguei muito ou alguém entregou muito. Eu, para mim, aqui, o bobo e a solitude. Como se eu fosse ser julgado por algo, por imaturidade, se eu tivesse essa postura, mas eu para mim é uma postura que tu já viu alguém aqui. Eu para mim houve uma reprovação da mãe aqui, tá? Que não foi acolhida, uma situação que não foi validada por família em relação à religião, a comportamento, à atitude que envolve casamento, que envolve os elos de ligação, alianças, trabalho voluntário. Que interessante essa energia. E tem um peso aqui bem forte. Isso é um tormento mental aqui, inclusive, tá? Pode estar bem inconsciente, está bem guardado aí. Um conhecimento muito profundo. Anjos do romance, de que forma colaboram com a leitura? Signos de Ares, Gêmeos, Libra e Aquário, vida emocional, afetiva, amorosa, paixão. Eu falei da paixão lá no início, né? Eu não conseguiria colocar energia de uma forma apaixonada na situação, intensa, a intensidade da energia para construir algo, mas de uma forma leve, alegre. Ó, a leveza de novo, a doçura. Aqui tem um conflito que leva para um embate, que leva para uma briga, que tira a doçura, tira a esperança. Solte mão do controle, deixe essa situação se resolver de uma forma natural. E eu me imponho a mim, né? Autoimposição de regras, de limitações, de castração que me impedem de avançar, de construir algo. E aqui esteja otimista em relação à sua vida financeira, aqui não tá, a sua vida amorosa, perdão. Aqui não tem otimismo. Aqui eu enxergo a vida emocional com um peso muito grande aqui. Eu senti aqui, de certa forma, até já 2 vezes, como se houvessem conflitos, brigas físicas, inclusive, tá? Conflitos intensos, fortes aqui, envolvendo religião, família,
Tem feridas bem abertas aqui, de julgamentos, pessoas sendo traídas, sabe? Não podendo investir naquilo que querem, uma castração muito grande em função de dogmas. Aqui tem coisas bem fortes e bem severas, tá? Tu precisa entrar para dentro aí para entender o que tem aí. Vai cair de novo, cai. Gêmeos, Libra e Aquário, signos de ar. Fala para nós, Madame Dora, de que forma trabalha com essas energias. Mira mística. Procure pelas respostas onde você menos espera. Aqui é uma coisa muito inconsciente, tá? E aí eu vou ter que parar, meditar, olhar para trazer isso para a consciência, tá? Com uma leitura de cartas de tarô na tua energia, a gente pode trazer alguma coisa à tona. Que aqui é uma coisa que está muito escondida e é uma coisa muito pesada, tá? Você chegou a um impasse criativo. A chave para quebrar essa barreira e dar um grande salto adiante nas suas empreitadas artísticas e intelectuais está prestes a se revelar. Ela virá em uma forma que você jamais pensou e de uma fonte jamais considerada. Mira mística busca respostas profundas em fontes inesperadas para as perguntas mais ocultas da vida. Madame Dora também, por exemplo, da sua cabeleireira, dona da mercearia, do síndico, da faxineira. Um personagem no próximo filme que você assistir ajudará a enfatizar a mensagem que você precisa ouvir agora. Então use o seu terceiro olho. Aqui tu vai ter que entrar para dentro acreditando na tua espiritualidade, sem esse monte de crenças, dogmas aqui, sem essas limitações para conseguir descobrir aonde tu tá te travando e te castrando aqui. Inclusive de desenvolver a tua criatividade, tá? Engraçado, vem muito a imagem de uma igreja. Coloca a tua energia aqui, quanto mais objetiva a tua pergunta, mais assertiva a tua resposta. E aqui vamos ver sombra e luz, de que forma colaboram com a leitura para os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, para ir finalizando a nossa leitura. Será que aqui alguém, naquelas questões de dogmas, de religião, pode ser isso, tem a ver com isso? Da minha mãe, né, da minha avó, de eu ter ouvido algo, que alguém não respeitou o casamento, né, aquelas regras de ter casar virgem, essas coisas, e foi muito condenado aqui pela família. Foi inclusive perseguido, julgado, criticado por muito tempo. E eu peguei essa ferida para mim. Tem alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Princesa Nautilus, uma força pessoal aqui em crescimento, e eu nego, ó. Isso está lá atrás, está escondido aqui. E aqui as plantas carnívoras, a fada das plantas carnívoras. Vamos ver o que diz literalmente aqui. Plantas carnívoras. Uma natureza que devora.
Tem um julgamento muito equivocado aqui. Sem dúvida nenhuma. E aqui não é teu o que tu está carregando, tá? A fada da flor carnívora, uma oferta tentadora, tem um preço alto. Olhe para alguém ou situação ao seu entorno com muito cuidado e atenção. Sua beleza tenta as pessoas, mas o propósito das flores é devorar, tornar difícil escapar ileso. Você pode ter ouvido que são ótimos agentes para crescimento, mas a verdade é que você não precisa aprender essa lição novamente. Aqui tem um reviver de dores, hein? A imagem representa alguém atraente, porém perigoso. Fique atento às pessoas que consomem mais do que dão, pessoas que intimidam e engolem os outros, que discutem, te elogiam, depois se tornam hostis. Cuidado para não ser consumido por um ambiente que é duro, porém sedutor. Observe quem fala cruelmente com os outros, enviando energia tóxica, se achando o dono, com direitos. Narcisismo aqui, hein? Querendo o direito de tudo, mas incapaz de criar o seu próprio, que tratam os outros como servos. Observe e aprenda. Narcisistas. É isso aqui mesmo, tá? Pode ter lidado com pessoas narcisistas aqui e ter muito julgamento equivocado em função disso. Vamos ver. Que energia forte, hein? Olha, essa eu não. Deixa eu só pegar o tradutor aqui, gente, só um pouquinho. Princesa Náutilo, poderoso crescimento pessoal. Uma bela sereia de olhos grandes, cercada por seus cabelos flutuantes e ondulados, agarra-se firmemente a uma concha. Ela é uma princesa subaquática, motivacional, e está crescendo de maneira que jamais imaginou que cresceria, pois em breve será rainha e precisará tomar decisões. Ela se sente incerta sobre seu desempenho, pois está elevada e insegura se consegue exercer o seu poder. Ela é muito pensativa enquanto contempla o futuro. Ao seu redor estão os símbolos de sucesso e futuro. E tem uma expansão aqui. E eu não estou acolhendo em função de traumas, de dores, de feridas aqui, tá? Sei que sou forte, mas a maioria das pessoas me considera gentil, bondosa e boa. Agora que serei a governante, e se me virem como sedenta por poder, dominadora, gananciosa ou controladora, quaisquer que sejam os pensamentos daqueles ao meu redor, haverá mudança à medida que eu mudar, e continuarei a me apegar ao meu Nautilus, pois ele sempre me lembra de crescer de maneiras que estejam em sintonia com o meu propósito, minha integridade e o que eu sinto ser certo. Aqui tem um conflito. Juro ser firme e verdadeira apesar dos desafios que se avizinham. Juro não abusar do meu poder, mas o usarei e, como resultado, eu crescerei de maneiras que estejam em sintonia com o meu verdadeiro eu, o meu verdadeiro propósito. Aqui tem alguém que está esbarrando, muito provavelmente com uma pessoa narcisista e não está conseguindo colocar limites, tá? E eu vou precisar colocar limites e governar a minha vida e não deixar mais que essas feridas, que essas pessoas, que esses dogmas governem a vida aqui, tá?
Eu preciso vencer de uma forma honesta comigo mesmo. E aqui eu estou impedida, castrada, limitada. Que energia! E para fechar nossa leitura, signos de ar. Aqui eu sugiro muita meditação, tá? Não é rezar para nada nem para ninguém, não é orar, é meditar para buscar as respostas que estão dentro, tá? Por que que eu estou levantando essas barreiras, impondo situações para mim mesmo, de situações, de histórias que nem minhas são, dores que não são minhas, por que que eu peguei isso para mim? E aqui pode ser bem inconsciente, tá? Nem se dá conta que pegou. Seja muito generoso, multiplique seu talento dividindo-o com os outros. Aqui alguém que toma posse da vida está pedindo coragem para ir adiante, para se desenvolver, para entregar mais e não está se permitindo, tá? Está castrado. E alguém está querendo devorar aqui todo e qualquer passo. Eu vou deixar para vocês no card uma leitura que eu fiz para domingo de Páscoa, onde fala de uma pessoa querendo ir para a luz e tem alguém que puxa de volta para a sombra. Se assemelhou muito essa energia aqui. O controle é uma ilusão, isso significa que tudo o que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto e que se ajeitará. Isto é ter fé. Aqui também pode ter uma pessoa que acredite que sem religião, sem estar ali, né, dobrando os joelhos, fazendo a oração, não vai conseguir se desenvolver, tá? E na realidade, a gente precisa olhar. As limitações da religião muitas vezes nos impedem de nos desenvolver, né? Os dogmas muitas vezes eles nos castram, são coisas que a gente se culpa, que a gente se cobra e nem sempre a religião, né? Esses dogmas têm a ver com a nossa verdadeira essência. E a gente precisa perceber isso, né? Talvez eu esteja numa religião no lugar errado. Talvez a minha história seja outra. Pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu espero ter ajudado, que a gente consiga trabalhar essas energias para entregar o melhor de nós. E não é entregar o melhor de nós para o outro, mas sim entregar o melhor de nós a nós mesmos a cada dia. Gratidão infinita e até a próxima leitura.